aí pessoas, tudo bom? Hoje tem mais um episódio de Standard Básico e o Standard Básico tem apoio da Citadel, né? A Citadel que é uma loja que fica na zona norte de São Paulo, tá? No bairro de Santana, próximo ao metrô Santana. Então você desceu ali na estação, vai pro lado esquerdo, chega rapidinho lá na Citadel, tá? Eu sempre gosto de mostrar a fachada porque eu acho muito bonita, tá? Não tem como errar. E detalhe, né? O episódio de hoje eu tô falando sobre pré-release e, obviamente, a Citadel, né? Além do semanal, que ela vai ter Standard, né? Toda quinta-feira tem o semanal deles, que tá dando um bom número de pessoas, tá bem legal. Tem o pré-release. Então, né, você pode procurar lá nas redes sociais, ou até aqui no site, você procura pelo pré-release da Citadel. E você tem os preços e tal. E é uma experiência também muito legal, eles fazem várias coisas diferentes e tal, então, né, te convido a colar na Citadel, além do semanal, e pro pré-release, que é sempre muito bacana. Fechou? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é sobre pré-release, tá? Que é um ponto muito importante quando a gente fala sobre economia de jogador, né? Que é acho que provavelmente é o vídeo mais importante que tem em toda essa série. Você pode procurar na playlist do Standard Básico por esse vídeo. Por que o pré-release é tão importante, né? Abordagens que você pode fazer no pré-release e tal. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Primeiro eu quero ressaltar que existem muitas abordagens de um pré-release. Bom, e não existe exatamente uma certa ou uma errada. Tem a que é melhor para você. E aí você faz o que é melhor para você, tá? Por exemplo, eu gosto de ir no pré-release porque eu vejo a galera e é uma experiência legal de torneio, né? Porque é um torneio diferente e tal. É isso que eu gosto. Fechou. Super apoio isso. Faça isso. Cara, eu quero saber como é que eu tiro lucro em cima de pré-release e tal, e etc, etc, etc. Tá bom. A gente pode falar sobre isso também. Então tem várias abordagens, né? Bom, como a gente está falando sobre a entrada no T2 e tal, qual que é a importância do pré-release? Pré-release costuma ser um evento todo onde você tem contato com muita carta nova, assim, num período muito curto. No sentido de que você está abrindo 6 boosters, né, mais o promo lá. As outras pessoas estão abrindo boosters também. Então, assim, não foi raro eu sair do pré-release com tudo que eu precisava de uma edição. Especialmente comuns e incomuns, assim. Sabe, você sai peneirando. Porque o pré-release, ele não tem só o jogador de Standard. Ele tem a galera, às vezes, mais casual, que vem de um Commander, galera que joga outros formatos e tal. Mas é aquela coisa, edição nova é aonde o jogador de Standard está em cima. Porque o primeiro grande impacto das cartas costuma ser no Standard. Então se você, por exemplo, o único jogador de Standard no pré-release, você tá de olho em coisas que as outras pessoas não estão. Mas eu gosto muito do pré-release. Assim, eu gosto do pré-release em si. Eu gosto de jogar pré-releases. Mas eu defendo a questão, né, de ir no pré-release porque é um lugar muito bom para você conseguir cartas. Então, muita coisa tá ali. O preço das cartas aí já entra numa discussão interessante, né? Porque algumas coisas estão muito hypadas, outras não tanto. E aí vai ser de você ficar de olho nisso, né? Eu fiz um vídeo de análise onde eu tô falando já de algumas cartas, falando de possíveis decks e tal. Então, eu recomendo você dar uma olhada, né? É o último vídeo que eu gravei, basicamente. E você chegar com isso em mente muda muita coisa, né? Então você chega, eu gostei do Izete Artefatos. Então eu vou pegar Chandra, vou pegar Draenei, o preço disso aqui tá legal, tal, etc. Mas o grande ponto pra mim do pré-release é isso, ele é o primeiro lugar que você consegue fazer isso. E principalmente se você for minimamente bem no limitado, e eu sempre recomendo o canal da Elisa, né, amigo Cheiras, para você aprender mais sobre limitado, também é um lugar que você consegue, você paga tipo o preço médio, acho que do pré-release tá uns 200 e pouco, né? É caro. Inclusive eu vou abordar já uma questão sobre isso. Então, se você e já tem o booster garantido, tal, então você meio que paga ali o valor de 7 boosters no total. Tudo que vier de premiação é como se fossem boosters mais baratos. Então, Rudá, premiei 5
boosters além do de 1 de participação. Pô, você pagou R$200, que seja, em 12 boosters, basicamente. Então foi um negócio muito bom, é uma maneira de você ver. Como a gente tá num primeiro momento, você tem que ver muita carta, sabe? Você vê muito booster e tal, pra ir pegando. Minha dica, não passe nada, sinceramente, ao menos tem alguma coisa que você acha, pô, o preço disso aqui tá muito bizarramente hypado, ou eu nunca vou jogar. A gente sabe que tem cartas, por exemplo, acho que um ótimo exemplo disso que eu vou falar. Tem cartas que a gente sabe que são para outros formatos, caso, né, o seu foco seja no Standard, que, né, pô, a gente tá nessa série para isso. Então, por exemplo, Mimeoplasma eu acho mais difícil de jogar. O Radiant Lotus são cartas que eu acho mais difícil de jogar Standard. Então você tenta às vezes desovar já, mas senão você guarda muita coisa, porque você tá vendo muito boosters. Daí você vai tentando pegar coisa para ir fechando isso. Se você tá fazendo aquela economia de jogador da hora, às vezes você tem algumas cartas que você guardou de premiação para usar de moeda de troca nesse pré-release e tal. Então ele é um momento muito importante porque quando é a primeira vez que você tá vendo muita coisa. E às vezes é a chance de você pegar um set disso, um set daquilo, que nem eu falei. Eu já saí de muito pré-release com, tipo, todas as comuns e incomuns que eu queria. Então, por exemplo, você que joga de Esper, Pixel, de UB Encantamentos, você vai pegar isso aqui. Você vai pegar Momentum Breaker, tá? Você vai pegar Momentum Breaker. Você vai pegar esse de uma mana. São coisas baratíssimas. E a chance de você pegar isso sem ter que ficar correndo atrás e tal, etc. Então, assim, eu gosto do pré-release, seja porque eu gosto do pré-release, mas de maneira prática, né, em economia de jogador, pensando lá na frente e tal, porque é o primeiro momento que eu tenho acesso a muita carta. Então, pô, isso aqui pode ser legal, isso aqui pode ser legal, você vai guardando e, né, conforme você vai vendo o desenvolvimento do formato, e os próximos vídeos dessa série, inclusive, serão muito sobre isso, é quando daí você vai rever essa pilha de cartas que você foi pegando. Pô, isso aqui é da hora, isso aqui não é da hora, tal. Um ótimo exemplo é o Storm Chaser, né, Talent, que eu peguei os 4 no pré-release. Tava baratíssimo, foi só, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e deixei guardado, né, e acabou sendo uma boa adição também. Tem um outro ponto que é muito importante, que eu acho que é legal da gente abordar também, tá, sobre pré-release. Que é assim, eu não jogo bem limitado. Por mais que eu defenda que você deva continuar tentando, porque o conhecimento do limitado é um conhecimento de Magic. Então você vai acumular só ele, sabe? Eu sempre falo que assim, foi em Gate Crash a primeira vez que eu falei, cara, eu preciso aprender limitado, sabe? Eu vejo pessoas indo bem no limitado, são pessoas que eu sempre ganho no construído, e elas ganham no limitado, e eu quero aprender a jogar limitado melhor. Foi lá que eu comecei. E foi só em Origins, né? Em Magic Origins, eu fui começar a colher isso de uma maneira mais legal. E daí todo pré-release eu tentava aprender mais. Graças ao Arena a gente não precisa mais desse processo super longo, né? Porque jogar selado era uma raridade, limitado era uma raridade no geral naquela época. Você tem como aprender muito mais rápido. Mas eu entendo também você falar assim, pô, dá tá 200, tem lugar que tá R$250 um pré-release. Pô, não é melhor eu comprar carta single fazendo isso? Na verdade é. Tá? Se você acha que você não vai bem no limitado, é uma grana que, pô, você queria gastar de uma outra maneira, com Magic, beleza. Sabe, pega essa grana, aí você vai ter que peneirar um pouco melhor, porque pré-order é uma coisa meio complicada, né? Tem muita coisa que às vezes tá muito cara na pré-order. Tudo bem que tem coisa que depois fica cara, mas você vai ter que dar uma peneirada muito boa. Eu gosto do pré-release porque eu consigo pegar muita coisa sem esquentar meio que a cabeça. Faço uma troca aqui, uma troca ali, nananana. Então eu não preciso ficar esquentando tanto, né? É claro que eu já começo a ficar de olho em algumas cartas e tal, mas eu não preciso esquentar tanto a cabeça. Acho que se me desse a mesma grana do pré-release, eu ia ficar um pouco mais preocupado em como é que eu ia estar peneirando esse tipo de coisa. Mas é uma opção também, sabe? Assim, de novo, eu acho importante que você aprenda limitado para ser o melhor jogador de construído, inclusive, sabe? O limitado te ajuda muito a ter um combate melhor, sequenciar melhor, fazer uso da sua mana e tal. Mas, de qualquer maneira, é um ponto, sabe? Tá muito caro, eu prefiro comprar pré-order.
Eu prefiro, pô, isso aqui eu acho que vai ficar bom e tal. Tranquilo. Sabe? O meu ponto com o pré-release é mais assim. Do mesmo jeito, você pode também, às vezes, nem comprar no pré-order. Você pode ir no pré-release pra comprar carta. Tá? É uma coisa que eu já fiz muito. Tipo, eu ia jogar tal. Às vezes acontecia de ter mais de um pré-release. Aí, em vez de jogar um segundo ou um terceiro pré-release, já teve uma época que eu jogava 3. Era muito mais barato também. Mas ao invés de jogar um segundo pré-release, eu usava essa grana pra comprar carta. Porque eu já tinha pego algumas coisas, aí eu só ia atrás de coisas específicas. Sabe, pô, já tenho tanto dessa carta aqui. Ah, pô, que nem a Chandra. Eu já tenho 2 Chandras. Então eu preciso comprar mais 2 Chandras. Sabe, é uma opção também, sei lá, no pré-release pra comprar carta, tal, etc. Em Senhor dos Anéis eu fiz isso. Eu comprei muita coisa no pré-release. Então, assim, mas eu valorizo muito o pré-release em si, como é isso, como esse momento que você tem contato com um monte de coisa e às vezes dá pra você pegar muita coisa que depois tem que ficar pegando picado. Principalmente comum em comum, sabe? Comum em comum eu adoro pegar em pré-release porque tá barato. É claro que tem suas exceções, mas no geral é barato. E eu consigo pegar as 4 que eu quero, sabe? Sem ter que ficar correndo atrás. Porque é uma merda, né? Pô, vou jogar com o deck aqui no semanal da loja, que da hora, que bacana. Tipo, da Citadel na quinta-feira. Aí, precisa de tal em comum. Aí não tem. Aí é um trabalho pra pegar e tal, etc. Eu gosto de pegar essas coisas muito no pré-release. Mas, no geral, o que eu valorizo dele é isso, sabe? Pra mim é um momento muito bom pra ir atrás de carta, pra pegar coisa, pra conversar com as pessoas, pra ver cartas rodando também. Eu já fui pra pré-release pra ver carta acontecendo. Sério. Eu quero ver como é que essa carta tá funcionando, mesmo que seja limitado. Porque na época não tinha acesso antecipado, não tinha nada disso. Pré-release literalmente era a primeira vez que você via as cartas jogando. E eu queria às vezes ver a carta jogando. Tipo, fulano tirou tal carta. Pô, como é que foi? Foi assim, foi assado, tal, etc. Então, isso pra mim é muito interessante também. Esse primeiro contato e tal. Tudo isso faz o pré-release pra mim ser um evento muito legal. Além de que, aqui vai uma outra mentalidade. Gostaria que você tivesse, mas se não tiver, o carinho mesmo. Que é assim, o pré-release também ajuda muito nas métricas da loja. Tá? Então, ir para o pré-release da sua loja local ajuda a sua loja local bastante, tá? Às vezes tenta trocar uma ideia ali, pô, dá pra parcelar em tantas vezes e tal. Mas é um momento bem catártico. E a gente vai ter que ver, né, como é que vai ficar a questão do pré-release no T2, porque nós teremos 6 edições. Então vamos ver como é que vai ficar esses pré-releases e tal. Mas esse é o primeiro. A gente vai ver como é que funciona. Eu estarei no pré-release. Convido você a fazer o mesmo, se possível, obviamente. Se não, segue a vida. Fechou? Então é isso. Esse foi o nosso videozinho sobre pré-release e a importância dele na economia. Fechou? Beijo. Até semana que vem.